Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Entre as campanhas de prevenção vinculadas neste mês, março também ganha a cor roxa para indicar a necessidade de conscientização sobre a obesidade. Para trazermos mais orientações sobre o tema, nossa convidada é a presidente da Associação Gaúcha de Nutrição, Jacira Conceição dos Santos. Presidente, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço, porque é sempre bom a gente falar sobre esse tema tão importante e também referindo aí, né, o mês da saúde e da nutrição. Da nutrição, né, da obesidade, essa conscientização. 4 de março, né, presidente, é o Dia Mundial da Obesidade. Sim. Data criada justamente, né, para a gente chamar a atenção sobre este problema muito sério, na verdade. Né? Sim, principalmente para os dados brasileiros, pela nossa realidade, que se constata um aumento do sobrepeso e obesidade ao longo dos anos. Eu tenho alguns dados aqui para trazer até para ilustrar, né, sobre o perigo que a gente está falando neste momento. São alguns dados, eles variam um pouquinho, né, presidente, em relação do próprio IBGE, do Ministério da Saúde, da OMS, das organizações que tratam do tema, mas basicamente são números que chamam a atenção e variam muito pouco entre eles. Por exemplo, hoje 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. Seriam 34% com obesidade e 22% com sobrepeso. Esse número é impressionante. Né? É impressionante porque a obesidade já é uma patologia que tem que ser tratada. E o sobrepeso, o que a gente analisa pelos dados ao longo do tempo, está levando à obesidade, né? Tanto que de 2007 a 2023 aumentou a obesidade em 11%, 11, alguma coisa. Então, a gente vê que isso está ocorrendo um agravamento desse quadro, né? Que fatores a senhora atribuiria, presidente, a esse indicativo, né, que não é de comemorar, né, é de alerta, digamos assim? Sim, né? de alerta e esclarecimento para a população, né, do que está causando esse aumento de obesidade. E o que os estudos trazem atualmente, os estudos mais recentes, e se fala muito nas redes sociais, são processos inflamatórios crônicos de baixo grau. Né? Por que seriam esses Porque esse processo inflamatório... Bem, a inflamação é uma defesa do organismo. Em primeiro lugar, né, como a gente sabe, qualquer rompimento aqui da pele e tal, já vai haver todo um processo do organismo para nos defender de alguma bactéria, algum micro-organismo que possa ter entrado no organismo, assim como qualquer alteração. Então, o que causa essa inflamação crônica, né? São substâncias que nós ingerimos, né? Que nós absorvemos diariamente e que o nosso organismo tem barreiras, sim. Nosso intestino, coisas que nós, alimentos, né, que nós ingerimos ou através da água, assim como aspiramos também, substâncias estranhas ao nosso metabolismo. O nosso organismo tem barreiras para impedir, só que uma carga muito grande termina estressando estas barreiras, que é basicamente no nosso intestino, no equilíbrio da nossa microbiota intestinal. E aí ocorre uma permeabilidade, né? Uma permeabilidade intestinal, onde faz com que essas substâncias estranhas ao nosso organismo passem para o nosso sangue e o organismo, para se defender, desencadeia um processo inflamatório, lento e insidioso ao longo do tempo e também da repetição deste hábito, né, de ficar constantemente. O que seriam, né, essas substâncias nos alimentos? Substâncias que o nosso organismo não reconhece, substâncias químicas, corantes artificiais, eu acho que esse é o que a gente mais ingere, né? Corantes artificiais, aromatizantes artificiais, são substâncias químicas. Assim como tem conservantes, né? Outras substâncias ali para
o alimento ter maior tempo de prateleira, ter os conservantes, né, e fungicidas que a gente encontra nos alimentos, tudo é uma proteção para uma maior durabilidade, mas que nós ingerimos e o nosso organismo termina absorvendo isso. Então, é uma quantidade muito grande de alimentos estranhos e ele nos defende provocando uma inflamação, mas que ao mesmo tempo nos agride esses marcadores inflamatórios, né? Quer dizer, né, isso tudo está na nossa alimentação, no nosso dia a dia, né, doutora? Isso nosso dia a dia. Uhum. Olha, eu descrevo, até publiquei já há um tempo e às vezes eu repito, num café da manhã, que as pessoas chegam assim no consultório, relatando, olha, meu café da manhã é muito bom, bem saudável, eu como um pão, daí a gente pergunta um pão industrializado, um requeijão e um embutido normal, lá, presunto magro, né? Um café com leite, o leite, qual é aquele leite de longa vida, né? Quando falou longa vida, a gente já sabe que ele teve ali um conservante. Num café da manhã, a pessoa já ingere, nesse modelo, né? A pessoa já ingere de 13 a 16 substâncias que o nosso organismo não vai reconhecer, né? Então, começa o dia com isso. E daí, ao longo do dia, você imagina, nós temos substâncias também das embalagens dos alimentos, o próprio plástico, né? Que isso aí é um alerta já de muito tempo, o plástico libera substâncias químicas. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com o tipo de plástico e o uso que ele vai ter. Então, todo plástico que vai sofrer aquecimento, ele tem que ter uma determinada qualidade que não vai haver essa migração. E falando nisso, né, presidente, a gente tem um dia atribulado, corrido, e a gente acaba muitas vezes, né, optando por essa alimentação mais rápida, né, essa coisa de mais fritura, essa coisa que seja cozida com temperatura elevada para ser rápido ali, né? Micro-ondas, né? Então são coisas assim que o nosso habitual do dia a dia também nos empurra para esse tipo de comportamento, né? Realmente, a vida corrida que as famílias, que as pessoas têm, homens e mulheres, né, também favorece a esse consumo, né, tanto de ultraprocessados, né, como alimentos congelados, que é uma boa forma de conservação, mas temos que ter o cuidado onde é que ele foi congelado, aquela embalagem é adequada para o congelamento e para o aquecimento no micro-ondas, né? E também o próprio preparo do alimento, que as pessoas às vezes não têm mais o hábito, né? Nós, nutricionistas, vimos isso muito na pandemia, que as pessoas ficaram em casa e não tinham o hábito de preparar os alimentos, né? E daí estavam com toda a família, com os filhos ali. Então, e é um desafio para o nutricionista também orientar as famílias, as mães, os pais, a prepararem alimentos rápidos, principalmente no jantar, né? Que toda a família está em casa, principalmente, mas que seja rápido, que prático, que não estresse, porque as pessoas à noite estão cansadas também de um dia de trabalho. Então, eu digo que orientar, ensinar as pessoas a preparar alimento é um trabalho, é uma missão dos nutricionistas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Presidente, a gente percebe, né, na fala da senhora aqui, e isso é importante, esse alerta, né, que esse tipo de alimentação, evidentemente, ele não é saudável, né, de forma geral. Agora, nem todas as pessoas, né, elas têm essa predisposição à obesidade, digamos assim, né, e algumas mais do que as outras. Que fatores a senhora apontaria, né, para essas pessoas, né, que têm essa predisposição mais rápida assim, né, para o sobrepeso, para a obesidade? Seria o excesso? Seria daqui a pouco uma questão de saúde mental? Está mais, enfim, tenso essas questões? A hereditariedade também, fatores genéticos? Tem sim. Tem outros fatores que podem levar ao excesso de peso e que tem que ser controlado desde a infância, né?
Então, essa, vamos dizer, predisposição que a pessoa tem, por genética, hereditariedade, né, é um desequilíbrio interno que ela tem. Então, tem que ser identificado e tem para ser controlado, né? Desde a mais tenra idade, controlar a ingesta de alimento e também o acompanhamento desse processo, né? Então, tem essa questão da infância e a questão do envelhecimento também, né? Pois não, desculpa me interromper. Do envelhecimento, porque depois de 50 anos a pessoa começa a perder massa muscular, perde massa muscular, o metabolismo se reduz em função disso e a pessoa mantém os mesmos hábitos e as mesmas, vamos dizer, as mesmas quantidades de alimento e acaba tendo um excesso, às vezes conseguiu manter o peso durante todo esse tempo e começa a aumentar o peso depois dos 40, 50 anos. Fatores emocionais, né? Essa questão. Bom, a questão do estresse, né? A questão do estresse e a orientação. Uma compulsão de estar comendo. A orientação do controle de estresse é muito importante, né? E principalmente depois da pandemia, a gente, isso aí na internet está bem comum, assim, a gente encontrar esse controle do estresse. Porque além do próprio estresse, mas principalmente o estresse prejudica o sono, né? Distúrbios do sono é o que mais impacta na alimentação que mais impacta, né, no apetite, na saciedade, porque um sono que não é adequado vai desregular hormônios, leptina, grelina, que são os hormônios da saciedade e da fome, né? Doutora, a gente tem uma preocupação também muito grande, né, com as crianças, né? A gente percebe muito mais as crianças ali focadas nas telas, né? E muito menos brincando, né? Como era antigamente nas ruas, correndo, jogando bola e tal. É uma questão do seu tempo, evidentemente, né? Dos tempos que vivemos, né? Mas é uma preocupação constante também, né? De ter essa educação alimentar desde pequeno, né? Especialmente neste contexto em que a gente está passando. Sim, a gente vê, né? As crianças estão mais sedentárias e se alimentando de alimentos ultraprocessados, né? São levadas a esse consumo, assim, muito facilmente. Então, a questão das telas, né? Os próprios especialistas estão aí, né, pedindo, né, um controle rigoroso por parte dos pais nessa questão, porque além do sedentarismo também está existindo prejuízos em outras áreas do desenvolvimento infantil. E, com relação à alimentação, também, né, a criança fica mais sedentária e também geralmente se alimentando de uma forma inadequada. Então, são os pilares, a gente já falou, né, de 3 pilares aí importantes para a prevenção da obesidade, né? Então, nós temos a alimentação, o estresse, o sono e a atividade física, né? Que tem que ser incentivado nas crianças, assim, desde a mais tenra idade. Mais cedo, né? Porque a gente está falando de obesidade, de sobrepeso, e isso pode ser um fator também para diversas doenças, né, presidente? Doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, AVC, né? Então isso é um fator de alerta. Eu pensei... Diabetes. Pensei que a pandemia iria trazer um alerta grande aí sobre a questão do sobrepeso e obesidade, porque era bem divulgado, né, as pessoas que tinham fatores de risco. Então, cardiopata, hipertenso, pessoas obesas, diabéticos, né? E, na verdade, o fator causal é o mesmo, né? É uma alimentação errada, é o excesso de peso. Presidente, uma consulta agora, momento consulta aqui com a senhora, uma orientação bem prática, assim, direta para quem está nos acompanhando, né? O que seria o ideal, assim, né, em termos de alimentação, café da manhã, almoço, janta, né? Não sei se a gente pode falar assim na janta, aquelas com prato, né? Ou um lanchezinho mais leve, né? O que a gente pode orientar, assim, para quem está nos acompanhando,
para tentar, pelo menos, né, ter uma alimentação mais regrada, digamos assim. A recomendação, eu vou começar pela janta, que é o grande problema das famílias, né? Como eu falei, a questão da praticidade que é necessário para fazer uma alimentação, mas a recomendação, né, de estudos aí do ciclo circadiano, tem a cronobiologia, uma ciência, indica que nós temos que jantar cedo. E o que é jantar cedo? É jantar na hora que o sol se põe. Não jantar à noite, mas sim ao anoitecer. Essa é uma recomendação dos cientistas e do nosso relógio biológico, porque é baseado nisso que chegaram a essa conclusão, né? Que o nosso metabolismo se volta na madrugada para eliminar o que não precisa mais e fazer toda uma regeneração do organismo, né? Então, quando ele não consegue fazer esse trabalho com eficiência, vai ocorrer problemas, né? E então esse jantar cedo é muito importante, que as pessoas comecem a se organizar para isso. E eu confesso que foi um desafio muito grande, há 20 anos atrás, para mim, começar a jantar cedo, porque eu tinha o hábito de jantar depois das 9 da noite. E eu sei o quanto é difícil. Mas, né? O que eu posso dizer, assim, comecem a se organizar, que um dia vocês vão conseguir. E o que vai nesse jantar aí, se a gente conseguisse ter esse mundo ideal, assim, digamos, de jantar assim? O jantar é uma refeição leve, mas que a pessoa tenha nesse jantar. Em primeiro lugar, legumes e verduras, é indispensável, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de 400 gramas de vegetais por dia, sendo que essas 400 gramas não devem ser ingeridas numa única refeição, e até é bem difícil, né? Então, que seja dividido em 2 refeições, né? Então, estamos falando do jantar. Legumes, leguminosas, feijões, né? E pode comer uma proteína, carne, né? Carne ou ovos. Claro que a gente está falando aqui de uma forma geral, também 400 gramas, um adulto saudável, né? E criança vai mudar, o idoso também já muda. A pessoa que quer emagrecer também tem que comer mais de 400 gramas, mas o jantar, então, deve ser um jantar leve. Se vai comer carne, uma quantidade, vamos dizer, a metade do que você comeu ao meio-dia, né? E algum carboidrato, um amido, uma batata, arroz. Então, um jantar leve, por exemplo, se a pessoa come, colocar no seu prato feijão, lentilha, grão de bico, não precisa comer carne, porque já tem a proteína, esses alimentos são ricos em proteína. Então, à noite, um prato com arroz, feijão e vegetais já está aí contemplando os grupos alimentares, os grupos de alimentos necessários para esta refeição. Pode complementar com uma fruta. Então, um jantar cedo, e isso é um jantar leve, sem fritura, sem carne gorda e feijão, o outro alimento também, para que a pessoa faça a digestão mais rápido e dê tempo para o organismo regenerar as suas células. Então, e depois, por que eu quis começar pelo jantar? Para ficar um intervalo de 12 horas entre o almoço, entre o jantar e o café da manhã. Para quem não consegue, doutor, para que assim tem uma vida atribulada, corrida, que, enfim, né, a maioria das pessoas, e acaba fazendo uma alimentação lá pelas 9, muitas vezes 10 da noite. Para quem tem essa dinâmica, assim, o que é ideal ali, então, antes de poder dormir? Assim, o que seria... Sim, desculpa. Pode. Não, aí a pessoa vai fazer um bom lanche no final da tarde. E antes de dormir, pode usar um leite, né? Algum produto lácteo, um iogurte, de preferência que não seja com carboidrato, pão, arroz, macarrão. X, pizza, nem pensar, né? Não, pode ficar para esse lanche do final da tarde. Pode ficar acompanhado de uma salada, senão não vai comer a quantidade diária, né?
Para o café da manhã, presidente, que dizem, né, que é a refeição mais importante do dia, né? Não sei se a senhora concorda, né? Tecnicamente falando aqui, o que seria um ideal para a gente começar bem o dia? É a refeição mais importante, é a nossa janela metabólica mais eficiente, é o horário que o nosso organismo está com maior eficiência para fazer a utilização dos alimentos. Então, no café da manhã, sempre uma proteína, um carboidrato, um amido, um pão, um tubérculo, batata. Tem pessoal com muita batata doce agora, por causa do esporte, ficou popular, mas quem não faz esporte também pode incluir, vai ser bem-vindo para o seu organismo. Então, uma proteína, um amido, né? Um pão e acompanhado de uma fruta é opcional. Basicamente, a proteína e o carboidrato. Para a gente encaminhar o final aqui, presidente, a gente está falando sobre sobrepeso, né, e obesidade. Sinal de alerta para quem está nos acompanhando, né? Está olhando assim, poxa, eu estou como diz popularmente, uma pochetezinha aqui, está passando do ponto, né? Que medidas, né? Que alerta, que sinais ali já dá para ficar, opa! Tá. O principal alerta é muito simples. Meça a sua cintura regularmente. Tem as medidas, então homens podem ir até 90 centímetros de cintura e mulheres até 85. Isso é o limite, né? Para não... É o limite, isso é o limite máximo. Então, medir a cintura frequentemente. Começou a sair, não importa tem que ver o que tem errado. Às vezes a pessoa adota, começa a tomar uma bebida doce com a refeição, por exemplo. Isso ao longo de um ano vai representar um aumento de peso. E a pessoa nem sentiu, né? Refrigerantes, né? Refrigerante ou suco, né? A quantidade de açúcar também na alimentação é quase que se torna um alimento, mas não é, ela tem que ser usada em quantidades de um condimento, né? Usar uma colher de açúcar para temperar alguma coisa, assim, e evitar, claro, os alimentos doces, né? Pão, sorvete, chocolate. Então, o controle do açúcar é o que mais a gente tem chamado a atenção das pessoas, porque uma outra problema sério na nossa população é o diabetes aumentando, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? Porque tem gente que se passa, né? Comer um docinho ali, um bombonzinho ali, mas, enfim, né? Vai a caixa, né? E o apetite para o açúcar. As pessoas reclamam, eu tenho vontade, eu só penso em comer um doce. É porque tem algum desequilíbrio que ela deve perceber, está com apetite, aí é que não deve comer. Deve parar de comer, porque isso vai ser cada vez maior, assim como é o café e outras adições, né? Muito bem, quero agradecer aqui a presidente da Associação Gaúcha de Nutrição, Jacira Conceição dos Santos, né? A gente falou aqui sobre o Março Roxo, que é de conscientização e prevenção da obesidade, esse problema seríssimo, né, que estamos vivendo atualmente. Não só atualmente, a gente vem num crescente esse problema, né, doutora? Quero deixar a palavra à disposição para que a senhora reforce o alerta aqui, né, sobre esses pilares que são fundamentais, né, para a gente ter uma vida mais regrada e mais saudável, né? Como a gente conversou, a prevenção é fundamental na vida, né, para não ter esse aumento de peso aí, desde a infância, estabelecer hábitos alimentares saudáveis na sua casa, os pais também adotarem uma dieta saudável, reduzir o guia alimentar para a população brasileira, que é uma coisa que eu faço um apelo, que as pessoas consultem, baixar ele na internet é gratuito, e que as pessoas sigam as orientações do guia alimentar. E esse guia, ele tem ali os 10 passos da alimentação saudável, onde 6 passos se refere a mudanças de comportamento, né? Mas o guia também tem uma informação importante, que é reduzir o consumo de ultraprocessados, né? Somente 25% da alimentação. A alimentação deve ser basicamente de alimentos in natura
ou minimamente processados. Minimamente processados é aquele que você identifica. Por exemplo, uma conserva de peixe, tem o peixe lá dentro, ou uma compota de abacaxi de pêssego, você sabe. Então, isso é o minimamente processado. Então, faça esta mudança na sua alimentação, que a sua saúde já vai melhorar. Tem os outros pilares que nós falamos aqui também, que foi o controle do estresse e atividade física. Verdade. São fundamentais. Em suma, né, presidente, descascar mais e desembalar menos. Né? Isso mesmo, assim. Evitar os alimentos empacotados, principalmente para as crianças. Muito bem, presidente da Associação Gaúcha de Nutrição, Jacira Conceição dos Santos, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Jornal da Câmara, né, por essas informações bem diretas, né, para o nosso telespectador, né, com orientações valiosíssimas, né, para o nosso dia a dia. A gente precisa, né, doutora, se conscientizar disso, porque é importante para a nossa saúde, né, mesmo nesses momentos de estresse, de correria, do contexto que a gente vive, mas é preciso parar um pouquinho e pensar sobre como estamos nos alimentando, né? Como estamos levando a nossa vida, assim, né? Isso mesmo. Planejar e priorizar a sua saúde e a saúde da sua família. Perfeito. Muito obrigado. Bom trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Obrigada. Muito bem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere aí no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!